Fonitec Headsets. Apoie a TV Call Center. www.fonitec.com.br. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa TV Call Center. E a nossa convidada de hoje é Andréa Andrade, que é coordenadora de operações de atendimento. Exatamente. Andréa, muito obrigado pela tua presença no TV Call Center. Sou eu que agradeço o convite, Kendi. Perfeito. Andréa, para os nossos internautas te conhecerem um pouco melhor, você quer falar um pouquinho sobre você, a tua experiência? Fique à vontade aí. Sim, eu sempre trabalhei com a área de atendimento. Eu comecei como operadora lá no final da década de 90, por volta de 98. E depois que eu entrei, embora eu tenha feito faculdade de economia, depois eu me especializei com administração, eu não saí da área, eu sempre me envolvi e fui agregando valor a partir do meu crescimento. Eu comecei como operadora, fui para monitora, supervisora, até chegar à coordenação. Entendi. Parabéns. Obrigada. E aí você viu, então, a mudança de tecnologia que aconteceu, Sim. né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o SAC 2.0, tá? Conceitua pra gente aí, na sua opinião, o que é o SAC 2.0. Certo, Kendi. Antes de falar do SAC 2.0, eu vou falar um pouquinho do SAC 1.0, porque o SAC 2.0 é a evolução, né, o processo da evolução do SAC 1.0. Bom, até o finalzinho da década de 80, o cliente ele entrava em contato com as empresas ou através de um endereço de caixa postal ou através de um telefone que era atendido pela telefonista. A telefonista geralmente transferia para o departamento ou carta, né? Telex, isso. Exatamente. Aí o cliente ele a telefonista transferia a ligação para a área responsável e a área responsável ficava ali com o cargo de responder, se conseguisse responder a demanda do cliente. A partir da década de 90, com a vinda do Código de Defesa do Consumidor, o que aconteceu? O consumidor ficou bastante exposto que o consumidor ele era muito vulnerável diante da prestação de serviço das empresas. Então, as empresas viram a necessidade de implantar centrais de relacionamento, que a gente chama de SAC, para poder atender a demanda, porque cresceu muito. A partir do momento que o cliente ele começou a se conscientizar, ele começou a entrar em contato cada vez mais com as empresas, né? A partir daí, a próxima etapa, vamos dizer, de evolução do call center no telemarketing foi o decreto 6.523 em 2008, que o governo começou a dar algumas diretrizes para as áreas onde o governo regulamenta, para que o cliente tivesse um pouco mais de critério ou qualidade para poder ser atendido, né? Perfeito. A partir de aí, o que aconteceu? O avanço foi dado pelo cliente e não mais ditado pelas empresas, vamos dizer assim, porque com a vinda da Web 2.0, o consumidor entendeu que através das redes sociais, do site das empresas, e-mails, enfim, ele poderia ter um canal a mais para poder entrar em contato. E aí as empresas começaram a ficar expostas. Então, o que aconteceu? As empresas viram essa nova necessidade, então implantaram chat através dos sites, as FAQs, onde o cliente ele tem lá as perguntas mais comuns e as respostas já para poder resolver os problemas que são mais rotineiros, vamos dizer assim, para as empresas. Também tem as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, etc., e também as plataformas mediadoras, né? Que, por exemplo, o site do Reclame Aqui, onde o cliente ele pode abrir ali uma manifestação e a empresa, se ela entender que o Reclame Aqui é um portal oficial, de um canal oficial de atendimento, ele responde através do portal, né? Então, podemos dizer que o SAC 2.0, ele é o atendimento via mídias digitais, que é a evolução do processo anterior, que é o telemarketing por telefone. Perfeito. Porque no modelo antigo, mesmo que você escrevesse uma carta para os jornais e tudo mais, era só aquele público seleto que podia ou não ver. Exatamente. Não é o fato de estar impresso lá que todo mundo viria. Exatamente. Ou mesmo você reclamava numa sala de aula ou para os vizinhos, a quantidade de pessoas que o universo, né, era pequeno. Era pequeno. Agora, com as redes sociais, dependendo aí da quantidade de seguidores que a pessoa tenha, aquilo expõe bastante a empresa. Para centenas ou até milhares de pessoas, depende da situação. É importante. Cresce então, bastante. na sua opinião, é muito importante que as empresas invistam no SAC 2.0.
Sim, as empresas, o que acontece? Como você mesmo citou, antigamente o cliente ele conseguia afetar negativamente a empresa para algumas dezenas de pessoas. Hoje o volume ele é muito maior e a empresa que não seguir essa tendência, ela vai ficar com a imagem de como se ela estivesse negligenciando o atendimento, porque o cliente ele manifesta ali a opinião ou a reclamação e não tem uma resposta. Então quem observar vai entender que a empresa não se importa com aquele cliente. E hoje o cliente ele está muito mais consciente. Vamos dizer assim, os consumidores daquelas determinadas marcas, elas são como se fossem advogados, elas defendem ou acusam a empresa. E se a empresa não atender aquela demanda, ela fica para trás. Ok. André, aí uma coisa importante, nós falamos do ponto de vista das empresas. Sim. E do ponto de vista do cliente, como é que ele vê aí um atendimento pelo SAC 2.0? O cliente ele tem algumas expectativas em relação ao atendimento 2.0. A princípio, a agilidade, né? O cliente ele pode manifestar ali a sua opinião, não é como ligar que você tem que estar em casa, tem que estar um pouquinho mais sossegado, com o tempo disponível. Em 5 minutos, você escreve a sua opinião ali e já expôs, e várias pessoas já viram, né? Então, o cliente ele precisa dessa agilidade. Um outro fator também que o cliente espera é a transparência. A partir do momento que a empresa ela se dispõe a responder através das mídias sociais, precisa ser transparente e cumprir aquilo que foi prometido, né? Então, e um outro fator também é a personalização, né? O cliente do atendimento 2.0, ele espera que o atendimento seja menos informal, menos engessado do que no call center, que ele tem todo um script para seguir. Então, no 2.0, o atendente ele tem um pouco mais de liberdade para poder trabalhar junto com o cliente. Embora ele tenha alguns padrões a seguir em relação à qualidade, alguns scripts, algumas respostas que já são pré-determinadas para poder resolver o problema do cliente, o cliente ainda assim espera que o atendimento seja para o Kendi, para a Andrea, para cada um como indivíduo. Tá bom. Andréia, e como que o atendimento deve estar preparado para situações de crise, principalmente nas redes sociais? Exatamente, isso é muito importante. A princípio, o atendimento, ele precisa ter uma pessoa focal, vamos dizer assim, em cada departamento. Por exemplo, se é uma crise que foi gerada pelo departamento de marketing, quem é a pessoa responsável pelo departamento de marketing que vai me dar o apoio para poder estancar aquela crise? Né? Pode ser jurídico, o jurídico, também, logística, diversos departamentos que ficam na linha de frente, vamos dizer assim, para poder auxiliar o SAC para poder estancar a crise e qual é a solução para aquele problema que o cliente apontou. Em seguida, é necessário resolver de fato o problema e monitorar. A ferramenta de monitoramento que o SAC 2.0 disponibiliza é muito importante não só para saber quem é o cliente, onde está o cliente, como se espera, por exemplo, pela área de marketing, né? A ferramenta de monitoramento, você pode entender qual foi o ponto da crise até onde a crise foi. E depois de todo esse processo, para resolver o problema, também é preciso ter um plano de ação e colocar esse plano de ação em prática para poder resolver o problema de forma definitiva. Aquele tipo de problema não pode mais acontecer. Ok. Você acha que hoje, então, com essa mudança de tecnologia, que aí o Wi-Fi e a internet aí tem oferecido banda larga aí, né, tem propiciado bastante uma interação maior do cliente com a empresa, né? Sim. Muitas vezes esse cliente é mais pavio curto do que antigamente, certo? Certo. Né? Então, quais são os pecados mortais aí no SAC 2.0? Né? A princípio, não responder às reclamações. Por incrível que pareça, ainda tem empresa que acredita... No emocional, não entra no emocional. Não entrar né? no emocional, né? Então, o que acontece? Um cliente um pouco mais exaltado, então a empresa entende que o cliente está exaltado, ele acha que vai abafar o caso, vamos dizer assim, de uma forma que ele não responda à reclamação. Isso é grave. Por quê? O cliente ele está com a expectativa dele ali, outros clientes vão entender a reclamação de acordo com a ótica do cliente. Então, se o SAC ele responde, o que acontece? As pessoas compreendem que problemas acontecem. E as pessoas também compreendem que diante daquele problema é comum a gente ficar nervoso. Agora, a falta de resposta, a razão fica só para o cliente. Né? A questão ela não fica dividida, ela não é compartilhada. Porque o importante é você olhar para a questão e falar, poxa, aconteceu, a empresa falhou, porém a empresa corrigiu o problema. Então eu continuo cliente
dessa empresa, com certeza, né? Um outro fator também que é muito grave é não monitorar o cliente. Às vezes existem ferramentas gratuitas, existem ferramentas pagas, então por que não usar? Né? É preciso entender quem é o cliente, como estão sendo as interações entre os operadores e os clientes, né? Então, o SAC 2.0, assim como o 1.0, todos os processos eles precisam ser monitorados. E o SAC 2.0 você monitora de uma maneira, vamos dizer, com uma qualidade maior, porque você tem de ponta a ponta ali o feedback do cliente em relação ao atendimento. Já no SAC 1.0, no SAC 2.0 também existe, mas no SAC 1.0 você fica mais com a questão da pesquisa de atendimento ao cliente para entender se realmente aquilo funcionou. Já no SAC 2.0, você monitorando, você consegue identificar. Então, também é um pecado mortal a pessoa não fazer o monitoramento. E uma outra questão é não interagir com o cliente que faz as menções positivas. Porque o cliente ele disponibilizou, os elogios, exatamente, o cliente ele disponibilizou o tempo dele para elogiar a empresa. Então aproveita, é uma oportunidade. E é o marketing, né? Também. Sim, é o marketing também. E o papel do SAC também é dar continuidade no processo de pós-venda para alavancar as vendas futuras, né? E é importante também que, por exemplo, as áreas de operações, marketing, passem esses elogios para os operadores também. Sim. Porque isso, eles não podem viver só de reclamações. Exatamente. Né? Aquilo faz uma diferença enorme, principalmente motivacional. Faz bem para a equipe, com certeza. Certo. Andréia, o SAC 2.0 é compreendido como um canal estratégico de pós-venda? Infelizmente, para a maioria das empresas ainda não. As empresas ainda enxergam o SAC como uma área que gera custo para as empresas, né? E os departamentos, porque o que acontece? Mais ou menos o seguinte, tem que ter porque a legislação obriga. Exatamente, a legislação obriga. Se eu pudesse, eu não teria um SAC na minha empresa, mas né? O cliente é a razão de ser da empresa. O cliente é a razão de ser da empresa. E no SAC 2.0, como a gente já citou, as possibilidades em relação ao pós-venda são muito grandes. Se a empresa souber utilizar, ela vai ter muitos feedbacks. Ela vai saber, por exemplo, como é que estão as minhas entregas em relação ao Nordeste. Transportadora X, Y que eu contratei está funcionando? E o meu departamento jurídico está correspondendo às suas expectativas em relação às questões mais críticas que podem manchar a imagem da empresa? E o marketing, essa campanha deu certo ou não deu certo? Então, para o planejamento estratégico da empresa como um todo, o SAC ele é muito importante, né? Então, os grandes stakeholders, eles têm que entender que o SAC ele é necessário, ele é importante e ele também tem um papel que pode agregar muito valor para a empresa. E uma outra questão também são os departamentos. Como no SAC 2.0, principalmente, é necessário ter um ponto focal para poder ter uma qualidade e uma agilidade maior ali no atendimento, entender que o SAC não é um departamento que fica só cobrando, exigindo respostas, mas é um departamento que pode conciliar cada um com seus interesses e chegar ao denominador comum, que é alavancar a venda de produtos, serviços, enfim. Ok. Eu me recordo aí que as administradoras de cartões de crédito, por exemplo, elas deixam, sei lá, até uma determinada data para fechar, para poder computar aqueles valores lá na próxima fatura. Sim. Né? Só que tem uma greve de correio, tem alguma coisa assim, já atrapalha bem. Né? Certo. E aí gera um volume enorme de chamadas aí ao SAC, né, por exemplo. Então, se aquilo se torna mais ou menos frequente em determinadas épocas, elas têm que olhar aquilo estrategicamente para tentar fechar antes, para evitar esse tipo de situação, né? Estourar tem que fazer de tudo, né, para ver os motivos das reclamações, evitar que aquilo estoure do SAC, por exemplo. Exatamente, é o que você falou. Para alguns setores, inclusive, tem as reclamações sazonais, né? Por exemplo, para a área que tem um e-commerce. Sabe-se que tem períodos do ano que os correios estão mais propensos a fazer greves. Perfeito. Qual é esse período? Então já faz uma análise no estudo, não sei, da última década. Enfim, cada empresa faz o padrão, o perfil que deseja em relação às informações e já faz um planejamento estratégico para aquele período. E um plano Final B do também, ano, né? Exatamente. Final do ano, tem o Black Friday, tem depois Natal, exato. Ano Novo. Então tem que atender as expectativas e já sabe, precisa aumentar o prazo para poder fazer a entrega. Então o marketing
marketing já faz esse processo. E também uma outra falha em relação a essa questão é que às vezes o departamento de marketing faz as estratégias e não informa o saque. Então, às vezes o saque ele é informado pelo cliente, quando o cliente fala, por que vocês mudaram tal critério? Aí o saque entra em contato com o marketing para entender, aí sim ele tem informação. Então, o marketing, no momento que ele fizer um planejamento e startar, ele já tem que informar o saque, para o saque ser o primeiro a poder dar a resposta já ali para o cliente a respeito. Perfeito. Agora uma pergunta meio capciosa, hein? Tá? Qual deve ser a estrutura para um bom atendimento no saque 2.0? É o que a gente já falou. Além do saque, da estrutura que já tem no saque normal, por exemplo, gerentes, coordenadores, atendentes, precisa de um ponto focal para cada departamento já responder, já tem um nome. Todo mundo ali no saque ele tem que saber qual é o nome da pessoa, né? E uma outra questão também, além das ferramentas de CRM que a gente já usa no saque 1.0, precisa de uma ferramenta de monitoramento e para você montar um histórico, justamente para se antecipar às necessidades dos clientes, como a gente já havia citado anteriormente. Da mesma forma que que a gente exige que os departamentos façam um histórico, uma análise de perfil dos clientes para poder entender como é o comportamento ao longo do ano, como que é o comportamento diante de algumas campanhas, também é importante que o saque saiba quais são os períodos em que ele vai ter mais chamada, que ele vai ter mais demanda. Então, é muito importante que dentro da estrutura do saque tenha essa consciência. E o mais importante de tudo é que todos os envolvidos ali no saque 2.0 tenham o DNA da empresa, correndo ali nas veias de forma chega a pulsar, né? Precisa o tempo todo mundo ter uma paixão, ter garra, ter força de vontade e comprometimento para garantir que o cliente seja atendido. Perfeito. Ok. Andréa, e as tendências do atendimento 2.0 para o futuro? Certo. Já tem aí o chamado saque 3.0, né? O saque 3.0 ele envolve mais a questão da experiência de compra do cliente, porque os clientes eu pelo menos tenho acompanhado mais a partir de 2012, 2013, ele tem se preocupado muito mais com os valores, com a missão das empresas, e a empresa ela tem que colocar isso na prática e não ficar só ali no site bonitinho, escrito quais são. Porque o cliente, a opinião do cliente, ela está muito mais voltada para essa questão. E o cliente, se ele entender que aquela empresa não atende as expectativas, ele vai trocar. Hoje o número de concorrentes com a internet, inclusive, está muito maior, né? E isso tanto para grandes quanto para pequenas empresas. Uma empresa que peca na questão de valores, para o cliente é muito grave. E inclusive já existiram aí ao longo desse ano, que foi mais evidente, muitos clientes ameaçando encerrar a conta por conta de situação tal, cliente ameaçando cancelar, cliente não comprando mais por questão de valores mesmo, né? Um exemplo é a indústria de cosméticos, né? Hoje em dia os clientes eles estão muito mais antenados se a indústria de cosméticos ela utiliza ou não animais ali para testes, por exemplo. Né? Então, o cliente ele está muito voltado para essa questão de valores. Então, tem cliente que, a partir do momento que ele sabe que aquela empresa ainda não conseguiu se adequar, ele para de consumir o produto. Né? Esse é um exemplo aí mais... mesmo que ele tenha usado a vida inteira. Mesmo que ele tenha usado a vida inteira. Hoje já não existe mais aquela fidelidade com marcas. Eu lembro, por exemplo, que a minha mãe tinha uma fidelidade enorme com algumas determinadas marcas. Eu já não tenho. Né? E provavelmente a geração posterior menos ainda, né? E vai mais pela questão de valores. Que, por exemplo, antigamente, como existiam pouca oferta, então, por exemplo, sei lá, a avó teve geladeira Brastemp, quando a filha casou, recomendou, e quando a neta casou também. Hoje já acabou tudo isso aí. É muito maior, né? E hoje o cliente ele tem muito mais informação. O Google tá ali, é só ele digitar que ele vai obter as informações que ele precisa, né? E um outro fator também muito importante em relação à transparência é as empresas, que é muito importante, principalmente para o próximo ano, é divulgar. Ele atende na web 2.0, na web, ok. Mas qual é a faixa de horário? Porque como o cliente ele precisa de uma agilidade, a empresa que não divulga qual a faixa de horário, ela perde, porque o cliente ele fica na expectativa. Poxa, a empresa tal não quer me responder. Não é que ela não quer responder, é que naquele momento ele não tem ninguém ali ativo. Então coloca o meu horário de atendimento então, horário comercial ou 24 horas, que seja, né? Em relação também às plataformas de mediação. Tem empresas que não reconhecem, por exemplo, o Reclame Aqui como um canal oficial.
tudo bem, é um direito que a empresa tem, mas o cliente não sabe. Aí você vai lá, manifesta a reclamação e fica esperando 5, 6 dias e não obtém resposta. Isso é muito mais frustrante do que saber que a empresa não responde. Então, uma empresa que, de repente, eu particularmente nunca vi, se tem alguma, eu não conheço, mas divulgo, olha, atendemos nos canais tal, o cliente já vai entender que aquela plataforma ele não vai obter retorno, então ele vai para os oficiais, né? Ele reclama no site, na rede social, enfim, então as tendências a empresa também ter a consciência que o cliente está consciente, vamos dizer assim. Perfeito. André, a transparência é a melhor forma, né? É a melhor forma, sempre. Para todos os canais, também, não só para o SAC 2.0, a gente está falando aqui, mas também o atendimento por telefone, ele ainda, a demanda é muito maior, pelo menos no Brasil ainda é. Então, os critérios em relação à qualidade, respeito, transparência, servem para os dois canais. Perfeito. Eu queria também deixar registrar, muitas vezes, assim, palestras que eu vou, você acaba falando assim, fala em cliente, fala em consumidor, fala em usuário, que em determinadas ocasiões parece estar falando a mesma coisa. Sim. Né? Só que, por exemplo, a gente não tem dia do usuário, a gente não tem dia do cliente, mas nós temos dia do consumidor. Sim. Então, normalmente eu conceituo assim, cliente é o que compra. Então, por exemplo, o cara de compras de uma empresa, ele compra de tudo. Sim. Ele pode comprar até mods, mas ele não é consumidor, certo? Ele está comprando. Ele está comprando. Isso. O usuário, ele não compra nada, ele só usa. E o consumidor, ele compra e usa. Sim. Então, ele tem realmente direito assim, ele pode contestar porque ele é uma pessoa que comprou e usou. Então, ele gastou dinheiro e aquilo que não está de acordo com o que ele comprou, ele pode reclamar. Por isso, consumidor, nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor e temos o dia aí do consumidor também. Exatamente. E o consumidor está cada vez mais consciente do poder que ele tem em relação a alavancar ou não Sim. a imagem da empresa. Existem muitos concorrentes hoje em dia. Muitos. Então, cada vez que alguém tiver muitos seguidores, né, escrever contra uma empresa, aquilo pode dar sérios resultados aí, negativos. Tá bom. André, nós estamos nos instantes finais, eu agradeço muito a tua vinda, foi uma entrevista muito gostosa, assim, falando uma linguagem bem simples aí para o nosso público, tá? Que esse mercado é grande aí de relacionamento com clientes. Você quer deixar alguma mensagem pessoal e seus contatos também? À vontade. Certo. No LinkedIn, o meu contato é Andrea Andrade Silva, o meu e-mail é andrea2andrade@outlook.com e qualquer dúvida, sugestão, crítica também pode me mandar que eu respondo. Perfeito. Quase que você pôs 2.0. 2.0. Tá bom. André, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Okay? Internautas, com os agradecimentos então a essa grande profissional que recebe um livro meu de presente, Social Contact Center, a revolução das redes sociais, né? Nós finalizamos mais um programa TV Call Center. E os agradecimentos a Garrido Marketing, BizPro, Editora Laços e o DCA. Um grande abraço e até a próxima.